Aí, boa noite a todos. Então, eu vou fazer a prece de abertura, palestra com o nosso querido amigo Marquinhos, as vibrações com a Ana Maria e o passo coletivo e encerramento com a Magali. Vamos, então, acalmando nossa mente, sintonizando aqui com o que nós viemos fazer aqui, que é nos encontrar com Jesus, com as energias salutares e positivas da casa, do tratamento, para que possamos absorver o máximo possível dessa palestra de hoje, para que saiamos daqui um pouco melhor e com objetivos mais claros e definidos para o bem. Vamos, então, dando início, fazendo a prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Então vamos convidar nosso amigo Marquinhos para a palestra de hoje. Boa noite a todos. Peço perdão pelo atraso. Foi uma hora. Mas o trânsito de São Paulo sempre surpreende, né? O que é muito interessante, porque me fez refletir e coincidentemente, as reflexões e toda aquela loucura que eu estava vivenciando coincidiu com o tema de hoje. Confesso a vocês que eu não desrespeitei a mãe de ninguém, me mantive profundamente íntegro e calmo no trânsito, porque em determinado momento eu parei de olhar o relógio e falei, bom, seja o que Deus quiser, né? Porque eu comecei a parar e prestar atenção naquela efervescência toda das emoções, e aí falei, putz, mas se eu continuar dando vazão a isso, será bem melhor que eu não chegue mesmo e o Jair que assuma o posto lá e fale com tudo. Depois disso, eu comecei a perceber o quanto as situações que a gente vivencia ao longo do dia começa a fermentar, né? Um monte de coisa, emoções que às vezes a gente nem lembra que tem. Eu já falei algumas vezes, o Jair era da época que todo mundo me achava calmo e paciente, né, Jair? E de todo mundo falar, nossa, que menino calmo, que rapaz tranquilo, eu confesso que eu comecei a acreditar. Caí nesse deslize, né? Até que uns anos depois eu tirei minha habilitação, percebi que estava todo mundo muito mentiroso, né? E que eu me iludi por um bom tempo. Mas vamos lá, a mensagem proposta para o diálogo de hoje é a mensagem de número 58, do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel. O título é Ganhar. E ele destrincha uma passagem do Evangelho de Mateus, do capítulo 8, versículo 36, onde Jesus, depois de ter dado uma bronca em Pedro era um dos que sempre estava com Jesus em tudo, né? Primeiro a ser chamado, apóstolo muito chegado. Frequentemente, na maioria das passagens, estava Pedro, João e Tiago, né? O mais velho, o mais novo e o Tiago ali, irmão de João. E Pedro, em várias passagens, ele era citado e até elogiado por Jesus no sentido de estimulá-lo, porque ele dava as respostas que todo mundo esperava, aliás, que Jesus esperava para dar continuidade na lição, né? Mas naquele dia ele fez um comentário lá que tomou uma bronca de Jesus. E mais à frente, Jesus fala, de que adianta então o homem ganhar o mundo e perder a si mesmo? Ou perder a sua alma, né? Dependendo da tradução. E Emmanuel destrincha esse comentário de Jesus. E eu não vou falar aqui o texto, para aguçar a curiosidade, depois vocês procuram em casa, mas é muito interessante, e a frase que Emmanuel mais deixa, aliás, para mim, foi aqui, ficou grafada ali, comentário seguinte do Emmanuel: a humanidade ainda não aprendeu a ganhar.
E ele destrincha o comentário de Jesus, primeiramente reforçar o comentário dele, falando que Jesus em momento algum se referia ao ganhar o dinheiro, ao ganhar com o esforço do trabalho. Não era nada disso que Jesus estava se referindo, até porque o dinheiro é muito útil, né? E muito dinheiro sem utilidade não conduz a nada, né? E é isso que Jesus estava chamando a atenção. De que adianta ganhar e perder-se a si mesmo? E hoje, vindo no trânsito aí, é porque, putz, olha só o quanto que a gente vai pecando, né? E não. E nós ainda não compreendemos o que Sócrates quis dizer lá atrás, né? Conhece-te a ti mesmo. E aí começa essa loucura toda no trânsito, de repente a gente nem sabe por que está no meio da loucura toda, mas não é pela culpa de ninguém, né? O deslize é nosso ao não entender tudo que está crescendo aqui, que já está aí. Não é o motoqueiro que passa e joga pela janela um pacotinho de emoção, né? Já está aí. E é uma loucura tão grande o trânsito que me fez parar para refletir, né? A gente está aqui dias depois de um novo conflito no Oriente Médio, né? E o quanto que essas nossas pequenas guerras aqui não contribuem para o conflito de lá. A filosofia oriental já diz que o bater de asas de uma borboleta no Oriente interfere no clima do Ocidente. E nós não somos pacíficos. Nós ainda não somos seres de paz. E sendo assim, por quantas vezes nós insistimos em não ganhar as pequenas guerras que nós travamos? Haja visto que a gente cresceu ouvindo e a maioria de nós tem dificuldade de tirar isso da cabeça, né? É necessário matar um leão por dia, né? Por isso que a gente, os mais velhos, cresceram ouvindo isso e a gente vivia isso, né? Você tem que ir para cima, tem que brigar, tem que ganhar, tem que sair vitorioso sempre. E ao querer sair vitorioso sempre, porque isso ficou incutido no nosso subconsciente, a gente sente um prazer incrível em ser o último a falar, né? A gente insiste em que a nossa opinião prevaleça sempre, mesmo que não fale nada. Né? Quem é casado percebe quando a mulher está brava, ela não falou nada. A gente já sabe que logo mais vai ter, né? Só o jeito de andar para lá e para cá, o silêncio profundo. Tá tudo bem, amor? Tá. Mas você já sabe que não está nada bem, e é só esperar. E esses pequenos conflitos do dia a dia vai estimulando uma série de emoções que a gente não se esforça em parar para assumir e perceber que nós temos. E nesse ganhar e perder, eu estava lembrando profundamente da história de Chico Xavier, né? A maioria já conhece. Aos 4 anos de idade ficou órfão, perdeu a mãe, o pai casou-se de novo com alguém que futuramente Chico foi chamar de a professora da vida dele, né? Que era alguém que o torturava com garfo na barriguinha, espetava com garfo e torcia, pelo simples prazer de que ele estava passando ali, pegava e ia, né? Chico Xavier, de 5 para 6 anos, foi obrigado a lamber a ferida da perna do primo, porque alguém disse que se uma criança lambesse a ferida curava. E ele era obrigado a semanal, todos os dias, por várias semanas, a lamber a ferida do primo, e sem chorar. E depois, por isso que ele diz que ela foi a professora da vida dele, né? Porque ali ele foi aprendendo a ter paciência, resignação, humildade, de fato que de modo que quem de nós não gostaríamos de estar hoje
no lugar de Francisco Xavier. Mas de todas as histórias que temos da vida dele, eu vou narrar uma, que alguns podem até conhecer. Chico Xavier, frequentemente ele passava na casa de duas irmãs solteiras, só viviam as duas senhoras, e elas sempre perguntavam: Chico, qualquer dia você almoça com a gente? Ah, claro, minha irmã, qualquer dia eu almoço. Passava de novo na semana que vem: qualquer dia você almoça com a gente? Claro, assim que o tempo permitir eu almoço com vocês. E o tempo foi passando e semanalmente elas reforçavam o convite, até que ele falou: bom, vou ter que marcar o almoço com elas, né? Aí um dia ele passou, falou: Chico, quando é que vocês iam almoçar com a gente? E marcaram o dia. E foi aquele alvoroço todo, né? E elas começaram a preparar os alimentos no dia anterior, e dava passe no feijão, e tudo. Chegou o dia do almoço, Chico Xavier bateu a porta, entrou, conversando com todo mundo, com as duas, só os três, aliás. Conversa vai, conversa vem, começaram a almoçar. Em determinado momento ele pega mais uma concha de feijão e põe no prato. Aí ele percebe que tem uma barata na concha de feijão que ele pegou e pôs no prato. Discretamente ele pega uma folhinha de alface, joga por cima e cobre a barata. E ele começou a comer dos lados e pensando: meu Deus, o que é que eu vou fazer, né? Porque durante tanto tempo elas insistiram para que eu viesse almoçar com elas. Elas fizeram isso com tanto carinho. E já são idosas. Se eu falar que tem a barata, é capaz de uma delas ter o piripaque e morrer aqui na minha frente, né? E Chico ali comendo pela beiradinha, deixou a baratinha ali debaixo da folhinha de alface, comendo pelos lados, até que ele falou: meu Deus, eu vou ter que chamar Emmanuel, né? Aí fez a prece, Emmanuel apareceu, falei: Emmanuel, falei: Chico, você viu o que aconteceu aqui? Ele falou: não, você não me convidou para o almoço, você veio sozinho. Já pegou a primeira na cabeça. Falei: mano, aqui debaixo da folha de alface. Falei: o que tem debaixo da folha de alface, Chico? A barata. Mentalmente, né? Não está falando como se estivesse com alguém, né? Porque os espíritos se comunicam pelo pensamento. Que barata, Chico? A barata. Tem uma barata no feijão. E o que tem a ver com isso? Falei: mano, o que eu faço? Falei: eu que sei, Chico. Mas, reflete comigo. Se eu falar para as duas que tem uma barata aqui, é capaz delas, com o calor das emoções, ter uma parada cardíaca e desencarnar. É bem possível que isso aconteça assim. Falei: então o quê? Falei: o que eu faço, irmão? Falei: não sei que foi convidado. Se aceitou, você se vira. E foi embora. E aí o Chico, olhando ali a folhinha de alface, não teve outra alternativa, enrolou um pouquinho, espetou com um garfo e comeu a barata. Está bem descrito no livro As Vidas de Chico Xavier, de Marcel Sotomayor, com todos os detalhes, depois dá para vocês verem isso. E aí eu pergunto uma coisa, nem precisa responder. Se eu trouxer agora uma cumbuquinha de feijão com uma barata, mas assim, é certeza, se comer, vai estar do lado de Chico Xavier e de Jesus. Quem come? Uma baratinha só. E é interessante, é por isso que essa vida tão rica, desses espíritos tão maravilhosos, vem fazer a gente refletir sobre uma série de coisas sobre essa mensagem do Emmanuel. Ganhar e perder, né? Ali naquele momento, o que Chico ganhava comendo a barata? Tira o nojo, que é uma baratinha, a gente pode até trocar, né? Coloca um besourinho, um gafanhoto, que João Batista comia, né? Gafanhoto e mel. Outro espírito incrível, né? Que veio antes de Jesus, aliás, para preparar os caminhos para Jesus. E só se alimentava de gafanhoto e mel.
Quem de nós comeria um gafanhotozinho tostado com um pouquinho de mel por cima? Só para ser depois considerado o espírito de verdade, aquele que coordenou todo o trabalho de Allan Kardec. É um gafanhotozinho só. E é interessante, né? Porque se a gente parar para pensar, a barata que Chico comeu foi o menor de todos os problemas que ele enfrentou na vida. Um livro muito famoso no nosso meio, Nosso Lar. Escritos em 1950 e poucos, né, Jair? 40, né? Logo depois da Segunda Guerra, exatamente. E Chico Xavier, na época do lançamento do Nosso Lar, foi taxado por louco. E não foi pelos evangélicos, não foi pelos católicos, não foi pelos políticos, nem pelos ateus. Foi pela nossa comunidade de espíritas. E durante muito tempo... Pois é, o livro ficou guardado ali, mas durante muito tempo Chico Xavier era tratado como um médium mistificador. Ou seja, escreveu ele mesmo, não tem nada de André Luiz aí. Por nós, os espíritas que hoje o veneramos. Eu tive a grata oportunidade de poder visitá-lo quando ele ainda estava encarnado. Casa espírita onde eu cresci, eu conheci um dos meus pais aqui, o Jair, a Fratecebe, fez a primeira reunião que a casa fez para lá, a excursão, aliás, alguém pagou e não pôde ir. Meu querido Jurandir Aparecido Leite falou: Marquinhos, você gostaria de ir? Como todo bom filho, eu falei: seu Jurandir, o senhor fala com a minha mãe? Ele pediu para minha mãe, deu a passagem daquele que não pôde ir e eu fui. E nessa época eu tinha acabado de ler os Atos dos Apóstolos, né? Minha cabeça fervia. Eu falei: que não devia ser você entrar no ambiente de um apóstolo de Jesus? Fiquei embevecido com um trecho, um dos primeiros, aliás, da cura de Pedro com João. Passando pelo templo, alguém pediu esmola. Pedro, tocado de profunda compaixão, falou: eu não tenho ouro nem prata, meu irmão, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, seja curado. E o leproso ali, como Jesus, restituiu o corpo e saiu andando, né? E a partir daí, os doentes disputavam um pedacinho da sombra onde Pedro passava. Porque só a sombra de Pedro já curava todo mundo que disputava e encostava o dedinho ali. E depois dali, assim, minha cabeça fervia. O que não devia ser você estar no ambiente de alguém, desses 12, né? E de mais alguns, mas vamos ficar ali nos 12. E pensava isso, o tempo passou, e aí eu fui, tive a oportunidade de ir nessa excursão, visitamos Araxá, a Fazenda Santa Marina, onde Eurípides viveu e foi chamado a seu mediunato, né? E o último dia era visitar a casa de Chico Xavier. E eu lembro que tinha aquela fila quilométrica, né? Um monte de gente na fila. E os mais absurdos assuntos, conversando de tudo que é coisa, né? Infelizmente, de nenhum livro espírita, né? Que a gente gosta de uma fofoquinha, né? E, como todo bom espírita, fofoqueiro, todo mundo falando da vida dos outros lá na fila, né? Mas o que me chamou a atenção, que mais ou menos, se aqui fosse a casinha onde Chico estava atendendo, quando a gente estava cruzando a esquina da estrada do Campo Limpo, era um passo que você dava. A gente entrava no ambiente e todo mundo silenciava e depois mudava de assunto. Isso me chamou a atenção. Quem não conseguia mudar de assunto e puxava ali para continuar falando qualquer coisa corriqueira, não tinha mais campo e era obrigado a ficar quietinho. E não era só o silêncio, como se fosse o respeito. A gente está chegando. Não era nada disso. Era algo inconsciente. Você dava um passo,
Parece que você entrava numa aura diferente e aquilo te ressentia. E eu lembro que nós fomos caminhando. Aí, chegando mais perto, o assunto mudava. Aí a gente começava a falar coisas edificantes. Alguns cantavam as músicas da sua casa espírita. E nós entramos no salãozinho, que é um quarto disso aqui, onde Chico atendia na mesa, e depois que ele psicografava, ele fazia questão de atender um por um. E ele já tinha, sei, 80 e poucos anos. E o seu filho Eurípides tinha que segurar o seu braço nessa posição, porque ele não tinha mais nem força de deixar o braço estendido para pegar na mão de quem passava ali. Então o filho auxiliava, deixava a mãozinha ali, ele segurava a mão de cada pessoa que passava na frente dele, sorria, dava um beijo, mas a paz naquele olhar é algo que eu nunca vou esquecer. E só o fato de lembrar daquele dia me reabasteço um pouquinho mais daquele ambiente. E as meditações a respeito daquilo parece que afloram e eu ganho um pouquinho mais. Mas hoje, pensando, falo quanto nós não somos necessitados dessa paz que nos falta no trânsito. A ponto de nem parar para pensar que Chico não conseguia mais nem segurar a própria mão. E a gente fazia fila para ir lá, segurar a mãozinha dele, para ver se recebia um pouquinho daquela paz. Marcou a minha vida porque aquele olhar é aquele mesmo olhar que os livros descrevem que ele não mudava nunca. Aquela paz, aquela alegria de viver, aquela vontade de externar carinho a todo mundo que passava ali, era um negócio impressionante. E ele não perdia, a ponto de, um outro fato, alguém foi tomar paz com ele uma vez e achou que ele tinha dado o passe errado. Senhora profundamente perturbada, né? Levantou, esbofeteou a cara de Chico, falou: você me dá o passe de novo e dá direito dessa vez. E sentou nessa hora entre mano. Falei: mano, mas como é que eu vou dar o passe agora nessa mulher? Falei: Chico, com carinho e um amor profundo. Chico Xavier conteve as lágrimas, deu o passe na mulher, ela levantou, olhou bem para ele, falou: agora sim você deu certo. Deu um abraço, um beijo nele e entrou para assistir a pregação. É esse tipo de espírito que aos poucos vai perdendo as guerras ao olhar dos outros e vai ganhando algo que a gente não está acostumado a ganhar, que é exatamente o que Emmanuel se referia nessa frase. A humanidade não está acostumada a ganhar. Nós perdemos a oportunidade de, no silêncio de uma discussão, fazer uma prece para que ela acabe rápido. Nós perdemos a oportunidade de, quando a opinião do outro está prevalecendo, meditar um pouco mais sobre a nossa. Nós perdemos a oportunidade de estar ao lado de alguém que reclama tanto, e ao invés de entrar na vibe dela e começar a reclamar também, ou falar mal de alguém, a gente perde a oportunidade de mudar o assunto, de exercitar o poder que nós temos de ajudar o outro. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de estender a mão para alguém? Quantas vezes, e coisinha simples, quantas vezes nós perdemos a oportunidade de olhar no olho de alguém que vai dar o pãozinho que a gente está pedindo na padaria e fala: obrigado, tenha um ótimo dia. Quantas oportunidades de ser simpático com caixa de supermercado nós não perdemos? E, sendo assim,
a gente vai deixando de ganhar. Deixando de ganhar os pequenos grãos de areia que Chico Xavier foi acumulando ao longo de suas inúmeras encarnações. Porque Chico Xavier não é um espírito privilegiado por Deus. Ele não foi tirado lá do reino animal e falou: agora vou fazer alguém especial para esse povo. Ele foi conquistando encarnação após encarnação, vida após vida, conflito após conflito, que ele foi mudando a ótica e saindo como perdedor e, no fundo, vitorioso de si mesmo. Porque é incrível, uma fechadinha no trânsito, a gente fica tão irritado, você não sabe nem o que brotou primeiro. Vamos parar para prestar atenção na próxima vez que a gente perdeu o controle. No que brotou primeiro? Foi raiva? Que nós temos raiva. Não parece, mas nós temos. Foi orgulho? É por que vai entrar na minha frente? Podia fechar o cara de trás. Foi nosso egoísmo de querer ter o caminho só pra gente. Ser o primeiro a chegar sempre. Nós temos tantas coisas, tantas emoções que nós precisamos aprender a vivenciá-las, ser sinceros conosco, para poder pesar numa balança e começar a mudar. Ninguém aprende a ser calmo sem reconhecer que fica irado. Ninguém conquista a paz sem reconhecer que ainda semeia a guerra por onde passa. Pequenas guerrinhas. E a gente pacifica quando olha no olho e desejo sincero de que o outro seja feliz, mesmo que a gente não esteja feliz. Esse é o segredo. Porque Chico aguentava dores excruciantes. Ele estava ali segurando a mão, o filho segurando a mão dele, não é só porque ele estava cansado, que ele não tinha mais condições físicas de estar ali, ele estava com dor, ele tinha dor de coluna, ele tinha angina, ele tinha catarata. O corpo já estava quebrado, mas ele estava ali feliz. As dores estavam lá. Não deixou ele, não foram embora porque ele era espírita, porque ele era Chico Xavier, mas porque ele queria que todo mundo fosse feliz, tanto quanto ele estava, a cada oportunidade que ele tinha. Desculpa, eu não vou tomar o tempo que eu perdi no começo, não. Então, para finalizar, meus amigos, eu desejo sinceramente que a gente possa ouvir a voz desse bom pastor, que por diversas vezes, eu já disse, e no trecho, ele disse para Pedro: Pedro, eu sou o bom pastor e conheço cada uma de minhas ovelhas, cada uma, e não vou descansar até que todas elas estejam no meu rebanho. Então, meus irmãos, esse bom pastor olha por nós, espera por nós, que a gente possa aprender a ouvi-lo, a segui-lo, a estar com ele e, acima de tudo, a confiar nele. Muito obrigado pela paciência, uma excelente noite a todos. Então vamos, dando continuidade na nossa tarefa, e neste momento vamos nos unir em pensamento, em desejo, vamos nos unindo um só coração para fazer nossas vibrações pelo nosso planeta Terra, por todos os países em conflitos, para que haja paz, para que haja amor entre todos. Vamos envolvendo toda a nossa natureza, nossa fauna, nossa flora, nessa luz, nesse amor. Vamos envolvendo a todos os doentes que se encontram onde estiverem, nos hospitais, em seus lares, que eles possam estar recebendo a nossa intenção de melhora, de cura, conforme cada seu merecimento de cada um. Vamos colocando uma vibração de algum ente querido que esteja em hospital, internado nesse momento, que eles possam ter fé, força, esperança para superar
esse momento. Vamos envolvendo as nossas crianças, o seu crescimento, que elas possam ser amadas, amparadas sempre pelos pais, pelos seus familiares, tendo paciência e ensinando aquele ser. Vamos vibrando por todas as casas que pregam o Evangelho do Mestre Jesus, que possamos seguir o seu Evangelho para termos essa paz, termos essa compreensão um com o outro, para que nós tenhamos caridade, benevolência com o próximo. Vamos envolvendo todos os nomes que foram colocados ali nas caixinhas de vibrações, aos nossos irmãos encarnados, que eles possam receber nesse momento esse desejo de cura a eles, que eles possam receber fortalecimento físico e emocional, para que eles possam ter um equilíbrio emocional, que eles possam aceitar o momento que está passando e que eles possam receber todo o amparo. Vamos vibrando aos nossos irmãos que chegaram na pátria espiritual, que cada um que mentalizamos nesse momento possa eles estarem ali sendo amparado pela equipe mensageiro de Jesus, direcionando eles para uma nova vida. Vamos vibrando também pelos nossos lares, pelos nossos familiares que se encontram lá. Vamos envolvendo o nosso lar em muita luz, amor, paz, alegria nos corações. E assim, pedimos a permissão, Jesus, para vibrarmos por nós mesmos, para termos forças, coragem de enfrentar todas as situações que passamos nesse planeta. Vamos vibrando, deixando assim em aberto nas mãos da espiritualidade que se encontra aqui, desde o início das tarefas, que eles possam levar um pouquinho de nós nesse coração imenso que foi feito aqui nesse salão, envolvendo esse coração, enchendo ele de flores perfumadas, e que esse perfume, a espiritualidade, leve aonde houver mais necessidade. Que assim seja. Permanecendo em sintonia, vamos agora, cerrando nossos olhos materiais, e em confiança, em muita fé, para que agora nós possamos receber o passe coletivo. E assim vamos sentindo a presença de um amigo espiritual próximo a nós. Ele vai estendendo suas mãos, emitindo energias de limpeza, de higienização. Essas energias vão adentrando o nosso corpo físico, iniciando pela cabeça, descendo pelo pescoço, atingindo o nosso coração, limpando e purificando cada órgão de nosso corpo físico, higienizando, purificando cada mínima parte. E agora esse amigo espiritual vai mudando as suas energias para energias de fortalecimento, de força, de refazimento, tratando cada parte de nosso corpo físico, iniciando novamente através de nossa cabeça. Essas energias vão descendo, vão chegando ao nosso coração, este coração que bombeia este sangue que vai percorrendo cada órgão, cada célula, tratando-as, reconstruindo-as, melhorando-as. E agora vamos pensando em qualquer dor que tenhamos neste momento, qualquer doença, para que ele possa também tratá-la.
E assim, nos sentindo muito melhores, mais tranquilos, mais saudáveis, vamos agradecendo essa espiritualidade e pedindo agora que elas possam fazer a fluidificação das águas, separadas com este fim, para tratar qualquer coisa que precisamos, colocando elementos curativos, fortalecedores, calmantes nelas. E agora agradecemos a Jesus, nosso mestre, irmão querido, pelo seu evangelho de luz, que sempre nos mostra o caminho certo a percorrer para sermos pessoas melhores e mais felizes. Agradecemos a Deus Pai Criador por tudo que Ele criastes, a natureza, nós mesmos, nos deu inteligência, tudo o que precisamos para nos sermos seres melhores. E agradecemos ainda a toda a espiritualidade maravilhosa que esteve conosco nesta noite, nos envolvendo em muito amor, nos intuindo, para que pudéssemos compreender o Evangelho, para que pudéssemos compreender nossa situação e como melhorá-la. E assim agradecemos a todos e saiamos daqui todos muito melhor do que quando aqui chegamos. Graças a Deus.